Apocalipse, capítulo 6. E o tema de hoje, esses últimos dias. Estes últimos dias. Apocalipse 6. Nós estamos nessa série. Na semana passada nós tivemos um texto fora do Apocalipse, mas um texto que tem tudo a ver com a temática Jesus é o Cordeiro. E hoje então nós vamos continuar essa série no capítulo 6, estudando sobre os últimos dias, estes que nós vivemos. Apocalipse 6 diz assim: Vi quando o Cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse som de trovão: venha. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando o Cordeiro quebrou o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: venha. E saiu outro cavalo, que era vermelho, e o seu cavaleiro foi dado, e ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra, e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: venha. Então olhei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro quebrou o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: venha. Vi então, e eis um cavalo amarelo, o seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno estava seguindo. E lhe foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Quando o Cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Vi quando o Cordeiro quebrou o 6º selo, houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina, a lua ficou toda vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram removidos, ou movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, e nos escondam da face daquele que está sentado no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê discernimento da Tua palavra, nos dê clareza, ilumine as nossas mentes para compreender a Tua palavra e para colocá-la em prática, em nome de Jesus, amém. Meus amados, esses dias que nós vivemos são os últimos dias. Nós precisamos entender essa verdade para entender esse texto, para entender as Escrituras Sagradas. Esses últimos dias começaram quando o Cordeiro foi coroado. Nós vimos já há 2 domingos a coroação do Cordeiro. Nós vimos a coroação em Apocalipse 5, 2 domingos atrás. Nós vimos a coroação de Cristo Jesus em Atos 2, domingo passado.
E nesta coroação, após a sua ascensão, Jesus Cristo inaugurou os últimos dias. E esses últimos dias serão finalizados com o retorno do Cordeiro e o juízo. É exatamente isso que esse texto está nos mostrando. O retorno do Cordeiro está no final desses últimos dias. E junto com o retorno do Cordeiro, o juízo final, que todos serão julgados por suas obras. Esses dias são marcados pela obra do Espírito Santo e pelo Evangelho. Nós já estamos dando essa ênfase desde a semana passada, porque o primeiro ato de Jesus, depois de entronizado, foi derramar o Espírito Santo e enviar o seu povo, os seus discípulos, a pregar o Evangelho. Mas, como nosso Senhor Jesus Cristo já nos preveu, esses dias são dias violentos, são dias com guerras, são dias com perseguição, inclusive da igreja. Jesus sempre disse que os cristãos serão perseguidos, aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos, mas são dias em que há ainda a salvação. Ainda é possível pessoas se renderem ao Evangelho, a Cristo, mas vai chegar um momento que não. A ilustração que nós sempre utilizamos, usando uma ilustração que o reverendo Leandro Lima, que é doutor em literatura apocalíptica, usa ao pregar esse texto, é a ilustração da entrada na arca nos tempos de Noé. Nos tempos de Noé, quando Noé pregava que viria o dilúvio, as pessoas riam. Quando fechou-se a porta da arca e o dilúvio veio, alguns queriam entrar, mas já não podiam mais entrar. O juízo já havia chegado, o tempo já havia acabado. O arrependimento não é mais possível. Então o tempo é agora. Quando Jesus voltar, o juízo será instaurado e o tempo acabou. Então, nesse período, apesar dos dias violentos, das guerras, das perseguições, temos salvação. Eu quero relembrar os irmãos a ordem dos eventos depois da ressurreição de Cristo. Jesus primeiro se ascendeu. A ascensão de Cristo se refere ao fato de que ele subiu. E ele subiu aos céus à vista dos discípulos 40 dias após a sua ressurreição. Ele ressuscitou 40 dias depois da sua ressurreição que ele se ascendeu. E nesses 40 dias ele apareceu diversas vezes aos discípulos, para que os discípulos fossem testemunhas da sua ressurreição e para lhes ensinar algumas coisas ainda. 9 dias depois da sua ascensão, ele derramou o seu Espírito Santo. Ele falou aos discípulos: fiquem aqui, até que do alto venha o poder de Deus e vocês sejam revestidos pelo Espírito Santo do poder para serem minhas testemunhas. Então 9 dias depois, no Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa, 40 dias mais 9, mais um dia aí, que a Páscoa na verdade é sexta. Então 9 dias depois, o Espírito Santo foi derramado. E isso está lá em Atos 2. Uma vez que o Espírito Santo foi derramado, começa-se a época da pregação do Evangelho. Pedro se levanta e prega o Evangelho, vocês viram um texto da semana passada. E a primeira igreja então se forma em Jerusalém sob a liderança dos apóstolos. Depois de um tempo, depois dessa primeira igreja se formar, nós temos a grande perseguição se levantando contra os cristãos, a igreja em Jerusalém. E os cristãos então são dispersos pela Judéia e Samaria, levando o Evangelho para outras regiões. Essa perseguição não foi ruim. A gente pensa que perseguição é ruim, mas não é. Quando o cristão é perseguido, quando o Evangelho é perseguido, ele cresce. Ele é purificado e santificado e cresce. Então o Evangelho cresceu porque os cristãos foram para outras regiões. Após anos, então, o Espírito Santo levanta Barnabé e Saulo para a missão aos gentios, espalhados ao longo do Império Romano. E depois nós temos o quê? Os apóstolos e os cristãos de todo o mundo sendo perseguidos, aprisionados, mortos, decapitados, degolados, queimados vivos. Tudo isso no primeiro século e nos séculos seguintes. Mas a igreja continuamente crescendo pelo poder da pregação do Evangelho. Apesar da perseguição, nada impede o Evangelho de crescer. Nada impede da igreja crescer. Uau! Essa é a ordem dos eventos. O que isso tem a ver com o nosso texto? Vamos ver.
O texto de hoje fala sobre os últimos dias. E eu dei um destaque muito claro, que são estes que nós já vivemos. Porque muitas vezes ao ler esse texto, as pessoas pensam que esse texto está dizendo sobre o futuro meramente. E uma das verdades que nós precisamos entender ao estudar Apocalipse é que Apocalipse não é só sobre o futuro, também é. Mas ele fala sobre o passado, ele fala sobre o presente, e ele falará sobre o futuro. E nós vemos isso aqui, porque a primeira coisa que nós vemos na abertura dos selos, e só para que os irmãos se lembrem, antes desse primeiro ponto, nós vimos que Apocalipse 4 e 5, nós temos ali a cena da coroação do Cordeiro. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele foi coroado, e nele foi achado uma dignidade maior do que qualquer outro ser e criatura para abrir os selos, porque ele morreu, e com o seu sangue ele comprou para Deus pessoas de todas as nações. Então esses selos que vão ser abertos agora, são os decretos salvíficos de Deus, que só Jesus, o Cordeiro, pode colocá-los em prática. Por quê? Porque ele pagou o preço para isso, ele é digno para isso, porque ele morreu. Se você perdeu esse sermão, volte lá no YouTube, Apocalipse 5, para você assistir e entender isso. Então, uma vez que ele foi entronizado, ele pegou o livro selado, ele começa a abrir os selos. E o que nós temos? Olha só, primeira coisa, nós aprendemos que esses últimos dias são marcados pela obra vitoriosa do Espírito no chamado da graça através do Evangelho. Obra vitoriosa do Espírito no chamado da graça através do Evangelho. Vamos ver o texto, versículos 1 e 2. Vi quando o Cordeiro quebrou o primeiro dos selos, dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse um som de trovão: venha. Então o Cordeiro quebrou. Eu já expliquei que esse livro dos selos é um livro dos decretos salvíficos de Deus. Cristo como rei, agora ele vai colocar em prática, executar, é o poder executivo, ele vai executar. Cristo também é o legislativo, Cristo também é o judiciário, então ele é tudo junto, onipotente, ele vai executar os decretos salvíficos. E agora, o que surge? Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco, ele foi dado uma coroa, e saiu vencendo para vencer. A pergunta que surge é: quem é esse cavaleiro branco? Existem muitas respostas. Na verdade, a interpretação desses 7 selos, nós temos variações tremendas entre os intérpretes. E nós seguimos uma linha, eu já falei aos irmãos, é a linha que se chama amilenismo. E se você quer saber mais, depois você pode participar de um curso que eu dou, que também está todo online no YouTube. Mas dentro dessa linha da nossa fé cristã, nós entendemos que esse cavalo branco, ou cavaleiro branco, não pode ser o anticristo. Os dispensacionalistas, pré-milenistas, eles vão dizer que esse cavaleiro branco é o anticristo. Por quê? Porque eles têm uma visão de Apocalipse meramente futurística, como se tudo aqui se referisse ao futuro. E então eles veem esse cavaleiro branco como diferente do cavaleiro branco que vai aparecer mais adiante em Apocalipse 19, e dizem: viu, não é Cristo, porque Cristo está lá no capítulo 19, porque Cristo está abrindo os selos, então não é ele, é o anticristo. Mas nós podemos dizer que não é, e eu vou explicar por quê. Alguns outros que são bastante historicistas dizem que esse cavaleiro aqui são os partos, um povo que existiu e que resistiu ao Império Romano. Então eles interpretam de uma maneira histórica, bem naquela época mesmo. Nós também não interpretamos dessa forma. Dentro da nossa linha, alguns dizem que é Cristo e o Evangelho. Agora, se vocês observarem bem, não tem como ser Cristo. Por quê? Porque Cristo está abrindo os selos. O Cordeiro está abrindo os selos. Não é Cristo o cavaleiro. Então quem é o cavaleiro? Sim, nós vamos entender como o Evangelho, mas algo mais. E eu quero que os irmãos reflitam sobre isso. Olhem as características. Primeiro, ele é branco, e essa característica só é utilizada para Deus, para a santidade de Deus. Por isso não pode ser o anticristo. Como utilizar uma característica
O branco que aponta para a santidade e perfeição divina no anticristo. Não. Então ele é santo. Ele tinha um arco. Sim, o fato de ter um arco difere do outro cavaleiro, que é Cristo, que tem a espada. E é um pouco difícil você entender a relação de ter um arco. Mas, ao meu ver, o arco tem um propósito aqui, de refletir e apontar para o fato de que este envia. Para que serve o arco? Lançar, como flechas na mão de um guerreiro. E foi-lhe dada uma coroa. Em nenhum lugar no Apocalipse você vai ver que foi dada uma coroa. Aqui em grego é Stephanos, coroa de vitória para alguém que não é do povo de Deus. A coroa é dada para o povo de Deus. A coroa é dada para a mulher que é perseguida com o dragão. A coroa é dada para aqueles que são do Senhor. Então foi-lhe dada uma coroa. E ele sai vitorioso para vencer, ou vencendo para vencer. O anticristo ele pode ter vitórias terrenas, temporárias, mas ele não vai ser sempre vitorioso. E esse não. Esse o texto diz que ele é vitorioso sempre. Então quem é ele? A resposta. O primeiro ato de Jesus depois de ascendido foi qual? Após ser reentronizado, que ele é rei, ele se humilhou, se esvaziou, desceu à terra, assumiu a forma de servo, como homem, morreu, nasceu numa manjedoura, morreu numa cruz, se humilhando para nos salvar. Vocês já pensaram nisso? Sendo o rei dos reis, ele deixou o trono, veio, depois de ter morrido e sido ressuscitado por Deus, ascendido, reentronizado, assentado novamente no trono. Qual que é o primeiro ato? Nós já vimos. Ele derramou o Espírito Santo, o Espírito da promessa. Após ser reentronizado, ele derramou o Espírito Santo. Atos 2, 29 a 36. Capacitando os seus discípulos ao testemunho fiel e vitorioso do Evangelho. O que é este cavaleiro? É o Espírito, é o Evangelho, é o Espírito derramado e que envia os discípulos com poder para a anunciação do Evangelho. O que nós estamos dizendo é que esse selo já foi aberto no passado, e nós já vivemos essa época, esses últimos dias. Essa época iniciou com a coroação, o entronizar de Cristo, ou reentronizar de Cristo. E essa época é a época da anunciação do Evangelho. E essa época vai terminar quando o Evangelho for pregado a todas as nações. Calma, eu vou trazer esse texto na conclusão. É a época do Evangelho. E Jesus mesmo nos ensinou: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então eu fui reentronizado, agora vão a todo mundo e preguem o Evangelho. Meus irmãos, aonde quer que preguemos o Evangelho, desde que Jesus se ascendeu até o dia da volta dele, pessoas vão se converter, porque o Evangelho é poderoso, é o poder de Deus para salvar, tanto grego como judeu, como brasileiro. Nós só precisamos pregar o Evangelho da graça, que Cristo morreu por pecadores. Se não há salvação, se não há conversão, é porque a igreja não está pregando, porque se pregar o Evangelho, terá salvação. E não é sobre o nosso poder, e não é sobre a sua capacidade de falar bem, não. É no poder do Cristo ressurreto. É no poder do Rei. É no poder do Espírito que foi derramado para sermos suas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Amém? Essa é a época. Então esses dias são marcados pela obra vitoriosa, independentemente do mundo estar no maligno. É uma obra vitoriosa. A igreja continua crescendo. Olhe para o mundo, meus irmãos. A igreja continua crescendo, sim. Muitas igrejas estão se tornando mundanas, estão abandonando o Evangelho. Alguns lugares estão se tornando seculares. Mas a igreja continua crescendo. A verdadeira igreja se mantém fiel. E cresce muito mais aonde está sendo perseguida. No Oriente Médio,
na China, a igreja está crescendo. Uau! Segundo lugar, esses últimos dias estão fadados a serem difíceis, com guerras, perseguições, fome e mortandade de todos os tipos. Vamos ver isso? Vamos indo cavalo por cavalo. São 4 cavaleiros que são bem conhecidos aqui no livro de Apocalipse, e os 3 próximos cavaleiros e seus cavalos apresentam desgraças, coisas ruins, coisas difíceis que são derramadas. E o que é importante que os irmãos entendam é que da mesma forma que o primeiro cavaleiro, que o primeiro selo já foi aberto, esses outros também já foram abertos. Porque todas essas coisas já acontecem. E aconteceram desde Atos, que é o caso, por exemplo, desse cavaleiro vermelho. Olha só. Quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: venha. E saiu outro cavalo, que era vermelho. Vermelho aqui é uma cor, uma ilustração, que remete ao fato do propósito dele. E o seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada. Observe que a este cavaleiro foi-lhe dado uma missão de tirar a paz. Por isso que esse cavaleiro sempre é chamado de o cavaleiro da guerra e também da perseguição. Tirar a paz. O nosso Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 24, quando vocês ouvirem sobre guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, ainda não é o fim. Nós já vivemos os últimos dias, mas guerras e rumores de guerras acontecerão nesse período todo. É o princípio das dores. E os próprios contemporâneos ali dos apóstolos já viveram isso, guerras, rumores de guerras, perseguições. A história da humanidade é manchada por guerras. Olha o século passado, 2 grandes guerras mundiais. O homem mostrou a sua capacidade máxima nas 2 grandes guerras, principalmente na segunda, de matar, de violência. Tanto que muitas pessoas pensaram que Jesus iria voltar já no século passado, no século 20. E depois de uma grande pandemia, o que nós temos? Guerra. Guerras e mais guerras. E agora eu quero que os irmãos notem que além de tirar a paz, e isso existe em todo o tempo, e desde que Jesus foi assunto aos céus, nós ouvimos falar de guerras, mas nós ouvimos falar também da perseguição contra os cristãos. Quando o texto diz, também foi-lhe dado uma grande espada, a espada aqui aponta para a perseguição dos cristãos, porque logo mais vai ser dito sobre aqueles que foram decapitados por causa do evangelho. Então os cristãos eram perseguidos, eles eram mortos. E sabe por que é relevante esse fato da espada e dos decapitados? Porque João é irmão de um decapitado. O primeiro que foi decapitado dos apóstolos e da história da igreja cristã foi Tiago, discípulo de Jesus, irmão de João. Então, desde que Cristo foi coroado e que a era do evangelho e da igreja se iniciou, a perseguição também veio. Nós vimos isso ao relatar Atos, nós temos a perseguição espalhando os cristãos, depois mais perseguição. Os apóstolos todos, menos João, os apóstolos todos morreram por morte matada, né? Vamos falar assim, morreram, foram assassinados, perseguidos, mortos pelo evangelho. Decapitados, degolados, crucificados, cerrados, todos os apóstolos. Então a perseguição está aí. Esse é o cavalo vermelho. Versículo 5. Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, venha. Então olhei e eis o cavalo preto. Não é branco não, é preto agora. O cavalo preto. E o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e vinho. Então nós temos agora o cavalo preto, e esse cavalo preto aponta para a fome
e para escassez. Esse é o mais enigmático. Quando ele diz uma medida de trigo por 3 denários, ele está falando sobre algo que é econômico. Ele está dizendo que uma medida de trigo, que era o custo ali de um escravo por dia, um senhor só gastava uma medida de trigo por escravo por dia. Ele está dizendo que uma medida de trigo, que era a alimentação de escravos, agora é vendido por 1 denário, que é o quê? 8 vezes mais caro do que seria uma medida de trigo. Ou seja, ele está falando que há uma inflação tremenda, que há um problema de fome, de escassez, que há um problema, inclusive, que leva os escravos a sofrerem. E é muito relevante essa ênfase dos escravos e esse apontamento para os escravos, porque a grande maioria dos cristãos da primeira época, do primeiro século, eram escravos. A igreja cresceu entre os escravos, entre aqueles que eram rejeitados, humilhados, marginalizados. A igreja era, em sua grande maioria, composta de servos. E o texto está dizendo que aqueles que forem fiéis poderão passar por escassez. Esse texto nós precisamos entender dentro do contexto das 7 igrejas da Ásia Menor, porque na Ásia Menor, aqueles irmãos que estavam ali, eles eram induzidos a cultuarem o imperador para terem benefícios financeiros, e se eles não adorassem a César, o imperador, eles seriam perseguidos, eles não ganhariam dinheiro, eles não poderiam comprar nem comer a marca da besta. Por isso, se eles adorassem, é interessante porque tinha 3 problemas. Um problema era aqueles que diziam, não, vocês não adoram, mas vocês vão e participam das festas e pode comer as comidas. E João diz, negativo. Tinha outro que dizia, não, vocês não adoram, mas vocês vão, participam das festas, comem as comidas e ainda experimentam ali da lascívia, da luxúria das festas. Não tem problema algum. E tinha uns que dizem, não, pode adorar à vontade. E João diz, não, sejamos fiéis. Agora entendam, a fidelidade a Deus pode fazer com que vocês sejam pobres, sejam perseguidos, até mortos. Mas sejam fiéis. Mesmo que vocês sofram perseguição e tenham que ser presos, sejam fiéis. Meus irmãos, nós vivemos dias que serão assim. Se nós falarmos as verdades bíblicas, as pessoas irão nos perseguir, cancelar e poderemos ser até presos. Como exemplo daquela cantora gospel que todos já viram, que falou uma verdade bíblica, com clareza, e está sendo perseguido, pode ser processada e pode ser até presa. O triste é ver cristãos contra ela. Porque quem é verdadeiro cristão, mantém um testemunho fiel, vai contra as idolatrias, mesmo que passe fome e escassez. É isso que o texto está dizendo. Olha, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, vai ter fome e escassez. E não danifiquem o azeite e o vinho. Isso não é motivo para você ir contra o Senhor, para você roubar, para você danificar, para você se injuriar, para você tentar fazer a justiça por as suas próprias mãos. Simplesmente aceite a escassez. Jesus ensina a não revidar, a não pagar mal por mal. Simplesmente aceite, seja cristão. Como Cristo foi levado mudo como cordeiro, viva dessa forma. O terceiro cavaleiro, agora sim, cavaleiro amarelo, é a morte. Versículo 7, quando o cordeiro quebrou o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, venha. Vi então e eis o cavalo amarelo, e seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno estava seguindo, e lhe foi dada autoridade sobre a 4ª parte para matar a espada, a fome, com mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Se vocês observarem, todos esses cavaleiros, todos esses selos já foram abertos, porque nós já vivemos essas realidades. E esse último cavaleiro, a morte, com o inferno ao seu lado, ele sai a todo mundo para matar com 4 instrumentos. A espada, já foi falado, cavaleiro vermelho. Pela fome, já foi falado, cavaleiro preto. E agora também
pela mortandade. Mortandade aqui pode se referir a todo tipo de pragas, de doenças, de pandemias, de epidemias, de pestes que houveram e ainda haverão, desde o início dos tempos até o final, quando Jesus retornar. Se refere à peste negra, se refere à peste espanhola, se refere à Covid-19, todas as gripes aviárias, se refere à dengue, se refere ao câncer, se refere a qualquer coisa. Foi-lhe dada a autoridade de matar por mortandade e também por animais selvagens. É interessante essa referência de animais selvagens aqui, leão, talvez, urso, porque logo depois desse primeiro século, levantou-se um imperador chamado Marco Aurélio. Vocês já ouviram sobre esse imperador? Famoso imperador filósofo. E Marco Aurélio amava assistir cristãos sendo comidos por leões no Coliseu. O passatempo dele não era assistir futebol, era assistir cristãos sendo comidos por leões no Coliseu. E era uma festa pública. Toda a cidade se reunia no Coliseu para assistir o quê? Cristãos sendo comidos por leões e por todo tipo de feras. Mais uma vez, a expressão da perseguição. Nós seremos perseguidos, mas nunca esqueça do primeiro cavaleiro. Apesar da perseguição, o evangelho é vitorioso para vencer. Essa é a época que vivemos, meus irmãos. Já vivemos tudo isso. Por último, mesmo diante de tudo isso, esses dias continuam debaixo do controle do soberano Senhor, o Cordeiro, que ao seu tempo virá para julgar. A sequência agora, já não mais os cavaleiros e seus cavalos. Agora, na abertura do quinto selo, nós temos uma outra cena. Quando abre o quinto selo, João vê os mortos por causa da palavra e do testemunho, ou seja, os crentes mortos, os verdadeiros cristãos que foram mortos. E é muito importante essa expressão, por causa da palavra, porque eles foram fiéis à palavra, e eles foram fiéis ao testemunho e por isso morreram. Esse era o problema de Apocalipse, e por isso que Apocalipse é relevante a nós. Será que nós estamos sendo fiéis ao testemunho e à palavra? A falta de perseguição na nossa vida não é por causa da nossa infidelidade, porque se nós formos fiéis, o mundo vai nos odiar, como odiou a Cristo. Jesus falou isso. Então o texto diz: quando o Cordeiro quebrou o quinto selo, versículo 9, vi debaixo do altar do Senhor as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Foram tão fiéis que morreram. Esse é o chamado. Apocalipse é um chamado para morrer. Seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Clamaram com voz forte dizendo: até quando, Senhor? Quem são essas almas? Todas as almas dos que já morreram. Ainda vão morrer muitos. Todos os mártires, desde Estevão, o primeiro mártir da fé, Tiago, e todos os outros, aqueles que morreram no Coliseu, aqueles que estão morrendo neste século. Essas almas estão lá. Observe que elas não estão dormindo, elas estão bem conscientes, e elas clamam: até quando, ó soberano Senhor? Quem é o soberano Senhor? O Cordeiro é soberano, ele não perdeu o controle. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dado uma veste branca, mais um sinal da santidade, da perfeição. E lhe foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo. No céu é um lugar sem de descanso, não é um sono da alma. Eles estão conscientes lá, mas eles estão repousando por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. O quinto selo então é esse clamor das almas dos mártires por julgamento. E a ênfase do versículo 11 é importante, porque aqui nós temos o período da graça, em que Cristo está salvando os seus. Ele disse: olha, espere por pouco tempo, porque alguns ainda vão morrer pelo meu nome. Muitos ainda serão salvos, até que se completasse o número. As pessoas me perguntam: pastor, por que Jesus não voltou?
Bem simples, meus irmãos. Ainda não completou o número. Ele sabe quem vai salvar. Ele sabe o número dos que ele vai salvar. Quando completar o número exato, que ele sabe, ele vai vir. Ainda não completou o número. Não completou o número dos conservos e seus irmãos que ainda serão mortos. Ainda não completou o número dos mártires. Olha que coisa maravilhosa. Ainda vai morrer cristão. Sim, nesse século, talvez ainda no século seguinte, não sabemos, mas ainda irá morrer. Talvez nós morreremos. E meu irmão, se você morrer por Cristo, é uma honra, é uma glória de inestimável valor. Nós perdemos isso nesse século. Nós, igreja do século 21, nós, igreja ocidental, nós, consumistas, seculares, perdemos a visão do privilégio de sofrer por Cristo. E quando sofremos, agimos como coitadinhos, em auto-vitimização, em auto-piedade. Isso é pecado. Precisamos entender o quanto é maravilhoso poder sofrer por Cristo e glorificar a Deus por isso. Apocalipse é radical. Então, o sexto selo, versículo 12, nós temos o juízo final. É importante que você entenda que Apocalipse, ele se repete várias vezes. Sexto selo, acabou a história. O que nós temos a partir daí é os louvores celestiais, porque Cristo voltou. Capítulo 7, nós vamos ver semana que vem. A partir do capítulo 8, nós temos o recomeçar do contar da história. Isso Apocalipse faz 7 vezes. Ele já fez isso uma vez, nós estamos na segunda vez que ele está repetindo. A terceira vez é Apocalipse 8 e vai até o final. Se você não entende dessa forma, que Apocalipse se repete 7 vezes, porque é para 7 igrejas, é uma carta enviada para 7 igrejas, por isso 7 vezes, você não compreende Apocalipse, porque você vai pensar que tudo é cronológico, e não vai entender como que já houve o juízo final, e agora o que vem depois do juízo final. A resposta é simples, o que vem depois do juízo final é a eternidade com Cristo, e acabou. Então o que são as trombetas? É o recontar. Começou de novo, João está contando de novo, ele é um professor que repete 7 vezes a mesma coisa, para que fique claro na mente o que vai acontecer, e toda vez que ele repete, ele acrescenta alguma coisa. Então aqui nós temos o juízo final, o dia da ira do Cordeiro, e nós temos então, se você observar, terremoto, sol se tornando negro, observe, depois disso não há nada mais, com pano de saco, as estrelas caindo na terra. Se as estrelas caírem na terra, o que nós temos? Fogo, destruição. Nós já vimos em Pedro, 2 Pedro, que na vinda de Jesus, Jesus vai restaurar essa terra, transformar essa terra com fogo. É isso que está acontecendo, as estrelas caindo na terra, o céu se recolhendo como pergaminho, os montes sendo movidos, e os reis da terra, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todos os homens ímpios, se escondendo do Cordeiro, pedindo para que o penhasco caia sobre eles, para que eles não estejam na frente do Cordeiro, para que eles se livrem da ira do Cordeiro, porque chegou o dia da ira. Olha aqui que eles falam, e disseram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós. Estou lendo o versículo 16, escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. A nossa geração pensa que Deus não se ira, pensa que o Cordeiro não vai julgar. Isso não é bíblico. Na Bíblia toda, Cristo fala da sua ira, do grande julgamento. Ele sim virá julgar. Vai ter o dia, com D maiúsculo, versículo 17, porque chegou o dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Quem poderá subsistir? Na semana que vem nós vamos responder essa pergunta. Existe um povo que vai subsistir, existe um povo que não irá passar pela ira, que são aqueles que creem em Cristo Jesus. Os que não creem, ai, o juízo chegou, ai deles. Amém? Eu quero concluir, meus irmãos, com a ênfase que já vivemos os últimos dias. E para concluir de maneira excelente, apenas ler Mateus 24, 4 a 14. Presta atenção nesse texto, olha só. E Jesus respondeu, tenha cuidado para que ninguém vos engane. Nós vamos expor esse texto
em uma série, daqui a alguns meses, então só ler. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos, esses são os sinais. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, fiquem atentos, e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra outra nação, e reino contra outro reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, olha os cavalos aí, porém todas essas coisas são os princípios, são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão, vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros, muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade, meus irmãos, é um reflexo da nossa sociedade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim será salvo, e será pregado. Nós estamos em qual época? A época do Evangelho, iniciada pelo derramamento do Espírito Santo. E será pregado o Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Se encerrará a época do Evangelho, e é o fim, acabou. Como praticar? 3 coisas apenas. Primeiro, se ficou claro para você, pregue o Evangelho. Você é um cristão? Pregue o Evangelho. Vivemos a era do Evangelho. Pelo poder do Espírito Santo, que Deus derramou sobre nós, o seu povo, somos testemunhas do Senhor. Onde quer que preguemos, Cristo salvará os seus. A salvação não é uma coisa que nós fazemos, não é você que vai salvar outras pessoas. Você não tem poder para salvar ninguém. Quem salva é Cristo, quem salva é o Espírito. Você tem apenas que pregar o Evangelho, e Ele vai salvar, Ele vai chamar. Só seja fiel no testemunho, mesmo que você possa ser perseguido por isso. Mantenha o testemunho fiel, porque é isso que é mais importante nesse momento. Não é mais importante a sua carreira, não é mais importante você ganhar dinheiro e ser o cara mais rico do mundo, não é mais importante você ter um custo de vida ou alcançar aquele padrão de vida que você sempre sonhou. Não é mais importante, porque tudo isso vai ser queimado pelo fogo. Você pode ter uma casa no Alphaville, vai queimar, talvez até antes de Cristo vir, vai explodir. Vai. Imagina os ricos de Hiroshima e Nagasaki, que se dedicaram a vida toda construindo as suas casas no Alphaville, e de repente, na Ucrânia. Meus irmãos, o que importa é o que é eterno. Pregue o Evangelho. Entenda que esses últimos dias são e serão difíceis, principalmente aqueles que forem fiéis a Cristo. É difícil para todos, a morte vem para todos, a pandemia vem para todos. De certa forma são pequenos julgamentos do Senhor por causa do pecado do homem, julgamentos parciais, porque o final é só quando Cristo vier. Agora o ponto aqui é que nós, se formos fiéis, seremos perseguidos. A Bíblia nos diz, todos que querem viver piedosamente serão perseguidos. Olha os cristãos que estão sendo perseguidos, principalmente nesses dias de cancelamentos. Tome cuidado de você ser um perseguidor. Nós cristãos não somos chamados para perseguir. Não danifique o azeite e o vinho. Aceite a perseguição e seja fiel. Mas descanse na soberania de nosso Rei. Ele está no controle. O texto nos mostra isso. Apesar dos cavalos e os cavaleiros que são ruins, perseguição, morte,
o rei está no controle. Ele tem um plano porque ele ainda não voltou. Ele está salvando pessoas, mas um dia ele vai voltar, e toda a terra vai tremer diante dele. Aqueles que são ímpios irão lamentar, e nós, os salvos, semana que vem, vocês vão ver, iremos glorificar. Nele nós temos a vitória, ainda que venhamos a morrer. Ele está voltando e julgará todas as injustiças. Creia, confie e adore. Curva sua cabeça e ore.